Tá carregando. Uhum. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia aos presentes. Sejam bem-vindos para mais um webinar da Document Cloud. Hoje nós vamos fazer naquele mesmo esquema lá do ao vivo, né, do Teams. E vamos só esperar o pessoal entrar. Aí, então, às 10h30 a gente começa, ok? Pessoal, quem está na sala, a gente desativou o Moodle de vocês. Verifica que se vocês têm controle para desativar o Moodle. A gente queria, então, essa participação de vocês. Adri, acho que ele disse que não, viu? Oiê, bom dia. Estão me escutando, pessoal? A gente está fazendo alguns testes aqui na sala. Já temos alguns participantes. Bom, a gente vai aguardar mais um pouquinho para começar. E a gente está num ambiente de evento ao vivo aqui do Teams, que aí permite que o Denis consiga trazer aí, contribuir com um pouco mais de clareza nas informações. E aí eu vou pedir para que as pessoas que queiram fazer perguntas, interagir conosco, usem a caixinha que tem aqui do lado direito, no canto superior tem lá um ícone com uma interrogação para quem quiser mandar perguntas, contribuir com algum tipo de informação. Alguém me falou aqui, bom dia, não tenho, não sei quem é, porque deve ter entrado em aba anônima. No problems. Vocês escutam a gente bem, pessoal? Coloca aqui pra gente, por favor. Esperar mais uns minutinhos para a gente começar. Aparentemente está tudo certo, Denis. O evento já está ativo. Estou acompanhando aqui também. Agora vamos esperar o horário para então começar no horário e dar sequência até o término. Obrigada, Adeline, pela contribuição. Obrigada também, Gabi, pela contribuição. A galera está escutando bem. O Denis está sentindo carente, quem está conseguindo mais ouvir a voz de vocês? Bastante. Não consigo mais ouvir o suspirar das pessoas no microfone, os barulhos de fundo. Ai, gente. Gente, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. A gente vai esperar só mais alguns minutinhos de praxe. 10h35 você vai começar, né, Denis? Sim, são 10h30 agora, né? 10h31. Vamos esperar Exato. mais esses 4 minutinhos. Hoje Bom o tema dia, é bem... Vinícius. Colocando os meus celulares em mute aqui para não ter problema. Legal. Bom, o pessoal tá mandando aqui as perguntinhas,
O pessoal consegue interagir aqui pela caixinha de perguntas e respostas. Do lado direito tem aí um ícone com uma interrogaçãozinha. Quem quiser colaborar com qualquer tipo de pergunta, dores, angústias e afins, como costuma dizer os nossos pares aqui dentro da Adobe, por favor, só colaborar aí, tá bom? Estou por aqui, daqui a 3 minutinhos o Denis vai começar. Eu vou dar uma dica para quem está no celular, porque eu estou me assistindo no celular, só para vocês, para eu poder entender como está o ambiente e tal. E eu percebi que se eu coloco tela cheia no celular, esse ícone de comunicação que a Adri falou, ele some, ele não aparece. Agora, quando você retorna a tela no tamanho padrão, não full, ele aparece tanto uma interrogação como uma exclamação. A exclamação é só para entender como que é o ambiente, tá? E a interrogação é realmente o espaço onde podemos fazer as perguntas, colocar os comentários e tudo mais, tá? Então, quem tiver via celular, se você deixar em modo full a tela, você não consegue ver esse ícone de perguntas, tá? Então, só essa dica que eu dou agora. Dri, eu vou fazer o seguinte, tá faltando 2 minutos, eu já vou começar aqui, porque daí tem alguns recados e tal, e aí quem for chegando vai pegando o webinar, o treinamento como um todo, tá? Beleza, Denis, você que manda aí. Vamos lá, então. Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar de Document Cloud. Lembrando que o assunto aqui, a gente vai sempre abordar temas que são relevantes no dia a dia das revendas para desenvolver as soluções de documentação nos clientes. Eu sou o Denis, sou consultor pré-venda da PARS, da Adobe na PARS, ok? Meu produto em específico, minha unidade de negócio em específico é a Document Cloud, e eu, como sempre, estou à disposição de vocês. Esses são meus contatos, meu celular, meu celular também é o WhatsApp, por favor, pode interagir, meu e-mail, e quem quiser conhecer um pouco mais da minha história profissional, tem aí meu endereço também do LinkedIn. Se quiser me convidar, fique à vontade, eu estou à disposição de vocês. Como eu tenho dito, e é fato, tem funcionado bastante essa comunicação com a gente, né, que vocês têm feito, ou seja, utilizando o WhatsApp ou mesmo o e-mail. Tá? Não precisa necessariamente ir. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Aconteceu alguma coisa aqui, eu tô achando que a Adriana saiu e eu não tô conseguindo projetar a tela. Se tiver com algum problema, por favor, me avise. Eu vou dar seguimento aqui, mas eu acho que vocês não estão vendo a minha tela de apresentação. Por favor, se não tiverem, bota no chat aí que eu dou uma olhada. Mas eu acho que a Adriana caiu, por isso que a gente não talvez caiu a tela, mas eu vou dar seguimento, e aí então, se vocês não estiverem me assistindo, por favor, me avisem, tá?
Ah, Adriano voltou. Você consegue voltar aí na tela, então? Tudo que a gente estava fazendo? Eu acho que caiu. Bom, pessoal, eu acho que já voltou. Eu peço desculpas por esse inconveniente, mas vamos dar seguimento. Bom, alguns recadinhos, né? A sessão vai ser gravada e depois disponibilizada para todos através de link, né? A gente publica, porque os vídeos saem muito grandes. Projetar a tela. Se tiver algum problema, por favor, me avise. Bom, eu estava aqui tentando me ouvir. Bom, vamos lá então. Continuando aqui. Alguns recadinhos. A sessão será gravada e depois disponibilizada para vocês através de link. Os microfones estão em mudo, tá? Então vocês provavelmente não vão conseguir ainda interagir. A gente vai resolver esse problema para os próximos webinars. No final a gente vai abrir para perguntas, como era de praxe vocês fazerem a pergunta ao vivo, mas infelizmente não vai ser possível. Então pode digitar as perguntas no chat que então nós damos, eu respondo para vocês aqui ao vivo, tá? Como eu sempre falo, se preferirem, pode mandar essa mensagem via WhatsApp ou pode mandar via e-mail que eu também respondo para vocês, tá bom? Que mais? Vamos lá. Falando então da pesquisa, a Adriana disponibiliza para vocês uma pesquisa, então, se vocês puderem responder, a gente agradece. E no final eu vou voltar a falar com vocês sobre o desafio Aldo B. Algumas pessoas me perguntaram, tiraram algumas dúvidas, outros realmente perguntaram o que era esse desafio. Então, eu vou reforçar para vocês esse desafio. Tá? Então, o que é o desafio Aldo B? É claro que tudo está ligado a ganhar dinheiro, tá bom? Mais 3 recadinhos que não estão aí, mas a Adriana pediu para mim reforçar com vocês, eu acho também interessante, é o seguinte, vocês como business partners da Adobe, vocês têm acesso ao CB Connection. O CB Connection, pessoal, tem bastante documentos, tem bastante itens para vocês gerarem, por exemplo, uma mala direta, para vocês fazerem uma propaganda sobre a Document Cloud, e então engajar os seus clientes nessa jornada também de transformação digital ou de venda do produto Document Cloud. Tá? Então, eu gostaria de reforçar esse acesso que vocês têm. Quem não tiver, entre em contato conosco, mas quem vai realmente dar um feedback para vocês, o motivo de vocês terem ou não acesso, ou se alguma coisa está com problema, é a Adobe, tá? Mas aí a gente faz esse link com vocês, tá? Outra coisa, o link dos treinamentos, eu já tinha falado, mas reforçando, os links do link dos treinamentos são disponibilizados para vocês ao final de cada webinar. Tá? Então, no máximo, um dia ou 2 depois, vocês têm acesso ao conteúdo desse treinamento. A outra coisa que a Adriana também disponibiliza é a apresentação do evento. Então, normalmente eu coloco ela em PDF, mas de qualquer forma vocês têm acesso, tá? Outra coisa que eu queria convidar vocês também a fazer parte e também utilizar como instrumento, né, ou mostrar para os clientes, ou realmente como instrumento de pesquisa, é o canal da Pars no YouTube. Lá a gente colocou uma série de pílulas falando de Document Cloud, e então você consegue ter aquelas consultas rápidas ou mesmo enviar para o cliente. Tem bastante assunto lá. Normalmente são assuntos que a gente aborda ou que nós abordamos nos treinamentos. Estão lá divididos em pequenos trechos que vocês conseguem, então, entender rapidamente sobre um determinado assunto. Então, eu convido vocês a seguir o canal da Pars no YouTube, tá bom? Reforçando aqui a agenda dos webinars, né, nesse trimestre. Uma coisa que eu queria lembrar para vocês é o seguinte, todo o conteúdo que foi elaborado para esses
para essas 10 sessões, eles têm uma sequência lógica, tá? Então, é justamente para a gente sair do básico e até o nível mais avançado em conhecimento de Document Cloud. Por isso que a nossa primeira introdução foi falar da Document Cloud. Agora, hoje, nós vamos falar de segurança e validade jurídica, tá? Aqui um pouco mais ligado ao Adobe Sign, porém, a gente fala também de segurança da informação, e aí nós falamos da Document Cloud como um todo, tá? Então, assim, é uma sequência. Quem acompanhar dia a dia esses treinamentos, com certeza assim, o seu conhecimento em Document Cloud vai ampliar bastante. E é lógico, como eu disse, há uma sequência lógica para que todos esses treinamentos aconteçam, tá? Então, um dia depende do outro, né? E assim vai. Então, como eu disse, nós aprendemos alguma coisa, aprendemos o tema Document Cloud a semana passada. Hoje a gente já vai falar de segurança da Document Cloud e segurança jurídica em cima do Adobe Sign. E assim vai sucessivamente, tá? Então, na próxima quarta-feira, que é dia 3/2, nós vamos falar de ciclo de gerenciamento, ou gerenciamento de ciclo de vida, que é o CLM. Aí nós vamos falar um pouco mais de Acrobat, tá? Mas dentro da Document Cloud como um todo, ou seja, usando os recursos da Document Cloud, e assim sucessivamente, tá? Então, eu convido vocês a participar de todos os treinamentos e questionar, perguntar, tirar as dúvidas, eu estarei à disposição, beleza? Então, o tema de hoje é assinaturas em documentos eletrônicos. Qual a segurança e a validade jurídica? Nesse caso, segurança, nós também estamos tratando de segurança jurídica. Eu vou dar um overview de segurança da informação também nesse módulo, tá? Nesse webinar. Porém, essa segurança, algumas pessoas me perguntaram, é a segurança voltada à validade jurídica, ou seja, a segurança jurídica de um documento assinado, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Assinatura em documentos eletrônicos. Legalidade. Vamos começar, então, falando dos recursos, né, a introdução à legalidade desses documentos. Em 2001, a Lei de Assinaturas de Documentos Eletrônicos foi criada no Brasil, dando a eles o mesmo peso legal de documentos físicos. Então, até então, o Brasil não tinha uma lei específica e também o máximo que a gente assinava documentos era físico, ou seja, se precisasse assinar um contrato, alguma coisa, eu imprimia e, na sequência, eu assinava esse documento. Com a instituição das leis, a partir de 2001, a vigência ou o modo de trabalhar o documento eletrônico passou a ser legal no Brasil. Então, como foi instituído que seria uma assinatura válida nesses documentos? Então, um som, um símbolo, um processo eletrônico anexado logicamente, né, lógico do sentido lógico da coisa, não de óbvio, a um contrato ou outro registro adotado como válido por essa pessoa, com a intenção de assinar, é considerado legalmente aceito. Parece simples, né? Então, esse termo parece que só usando isso ficaria fácil, porém não é, né? Conhecer as questões jurídicas é importante nesse mundo, porque ela é muito questionada, né? Mesmo havendo leis, mesmo o governo ou, né, o nosso Congresso ter legislado sobre esse tema, ainda há questionamento. O direito, eu não sou um profissional do direito, eu não sou um advogado, mas eu posso afirmar para vocês que no direito ele não é lógico como matemática, né? Sempre há formas de contestar e sempre há o benefício da dúvida. Então, assim, antes de assinar um documento, as empresas usam esse benefício da dúvida para, por exemplo, implementar uma solução de assinatura digital, assinatura eletrônica em seus processos. Então, por isso que é importante, o que eu vou passar para vocês a partir desse momento, é importante para vocês argumentarem. Como eu disse, parece uma coisa tolo, então já parece óbvio para gente que talvez não seja do mundo jurídico, parece óbvio, está escrito na lei, então é só cumprir a lei e pronto, né? Só que não é tão simples assim.
existe um trabalho de argumentação para, então, as empresas aceitarem essa nova forma de assinatura. Eu falo isso porque, como vocês sabem, e de novo reforçando que eu estou à disposição de vocês para participar de reuniões com clientes finais, ontem mesmo eu tive uma reunião com um cliente que a gente teve que discutir juridicamente a validade de um documento ou de uma assinatura de um documento. E quanto mais argumento você tem, todos eles você precisa apresentar, porque realmente os clientes têm dúvida. E detalhe, eu não estava falando com o pessoal de TI ou com o pessoal de RH somente. Estavam na sala pessoas, advogados, os advogados da empresa. Então, assim, teve um trabalho bem árduo quanto à argumentação do uso da assinatura eletrônica ou digital no Brasil, tá? Então, eu falo para vocês que sim, esse tema é muito importante, principalmente quando a gente está pensando em geração de demanda, tá? Bom, dando continuidade, quais são os tipos de assinaturas em documentos eletrônicos, né? A primeira, só um parênteses que eu vou fazer aqui com vocês, sempre nós vamos tratar os documentos gerados a partir de um dispositivo eletrônico, como o Word, o PDF ou qualquer outro gerador de arquivos, será considerado um documento eletrônico. Tá? O documento digital, na essência, são os documentos que literalmente são digitalizados. Eles eram papel um dia e se tornaram eletrônicos. Tá? Então, esses são exclusivamente documentos digitais. Porém, dentro do mundo tecnológico, usar o termo documento eletrônico para todos os tipos de documentos que estão armazenados através de arquivos é correto. Então, de agora em diante, assim, toda vez que eu me referir a documento, ou seja, um contrato, por exemplo, eu vou falar desse contrato me referindo a documentos eletrônicos. E podem fazer o mesmo que está correto, tá? Agora, quando a gente fala da assinatura nesses documentos, aí sim a diferença se nós usamos os termos digital e o termo eletrônico, tá? Então, assim, as assinaturas que podem ser realizadas em documentos eletrônicos no Brasil, legalmente aceitos, são duas. A assinatura digital, através do certificado digital padrão ICP Brasil. Ele foi também criado em 2001, junto com a MP 2200, tá? E a assinatura eletrônica. Qual a diferença entre elas? Bom, assinatura digital. A assinatura digital é aquela realizada através de um certificado digital emitido por uma autoridade certificadora no Brasil. Alguns exemplos de autoridades certificadoras, por exemplo, é a CertSign, a Solute, e existem outras no mercado, mas a Serasa, por exemplo, é também uma autoridade certificadora. Então, o cliente que possuir um certificado digital emitido por qualquer AC no Brasil, ele tem um certificado digital padrão ICP Brasil, e é uma assinatura, e os documentos assinados com esse certificado, ele é chamado de assinatura digital. E a assinatura eletrônica, qual é? A assinatura eletrônica são aquelas realizadas através de um dispositivo eletrônico. Quais são esses dispositivos eletrônicos? Pode ser um mouse, um teclado, pode ser o touch de um celular, pode ser um tablet, pode ser um smartphone, não importa. Sendo um dispositivo eletrônico, ao qual eu utilizei para assinar um documento, ele é, então, chamado de assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica, pessoal, só para vocês fazerem um paralelo, imaginem que eu substituo a caneta por esses dispositivos eletrônicos. Então, o que eu realizava com uma caneta, eu passo a realizar, então, com um dispositivo eletrônico, tá? Então, essas são as duas assinaturas que nós temos disponíveis no Brasil para assinaturas de documentos eletrônicos, tá? Vamos falar um pouco agora de argumentos jurídicos, tá? Lembrando, eu não sou advogado, porém eu estudei algumas leis que fazem parte do meu cotidiano, do meu dia a dia. Então, é baseado nessas leis brasileiras
que nós, então, conseguimos argumentar com os clientes a validade jurídica de uma assinatura em documentos eletrônicos, ok? Então, quais são as leis brasileiras que endossam ou que permitem que os documentos eletrônicos sejam assinados tanto digitalmente como eletronicamente? Bom, a primeira lei, que não é bem uma lei, na verdade ela ainda é uma medida provisória, desde 2001, deve ser a medida provisória mais antiga do Brasil, mas é a medida provisória 2.200, tá? Ela foi instituída em 24 de agosto de 2001 e até então ela autoriza a assinatura dos documentos digitais, dos documentos eletrônicos, de maneira digital ou eletrônica. Na mesma medida provisória também foi criada, ou foi instituído, a cadeia de assinaturas ou a cadeia de autoridades certificadoras, né, aquelas que podem emitir o certificado digital no Brasil, né? Então, essa é a nossa primeira lei, é onde tudo começou. Agora, em setembro de 2023, de 2020, 23 de setembro de 2020, então se criou uma lei, que é a Lei 14.063, que também ampara com mais veracidade a assinatura eletrônica, aquela realizada através de dispositivo eletrônico. Lembra? Ela começou com uma medida provisória em junho, que uma medida urgente, inclusive, que é tudo voltado, na verdade, a facilitar o trabalho em época de pandemia. Então, ela começou com uma medida provisória, era 983, e em setembro ela se tornou lei. Então, oficialmente, nós temos uma lei que ampara a assinatura eletrônica no Brasil, que é, então, a 14.063. Oficialmente, ela é uma lei que veio para facilitar a assinatura de vários documentos que antigamente não se podia assinar eletronicamente, somente fisicamente, tá? E você, então, com essa lei, começa a suportar algumas assinaturas, principalmente documentos oficiais do governo federal, estadual e também municipal. E, claro, em contrapartida, ela também suporta todas as assinaturas. E existe no caso, um código inteiro, né? Não como um todo, mas boa parte dos artigos desse código, que é o Código Civil, suportando os argumentos ou suportando a legitimidade das assinaturas também realizadas em documentos eletrônicos. Aí, novamente, a gente volta à pergunta. Denis, aquele argumento que você usou no início, estão todos contidos em leis. Agora, você mostrou para a gente as leis. Qual a dificuldade de entender? Então, novamente, eu falo para vocês. Direito não é uma ciência exata. Então, sempre haverá contestação. E o que eu vou passar para vocês de agora em diante, eu não vou entrar em detalhes, não vou ficar lendo slide a slide, isso vai servir para consulta, né? Isso aqui é mais um material de consulta. Nós vamos falar algumas coisas, mas eu não vou ler todos. Vocês vão ver que a lei ela deixa bem expressa tudo o que podemos fazer com um documento eletrônico, todas as assinaturas que podemos fazer. Porém, para que os clientes comecem a usar, é necessário argumentar a validade para que ele realmente adere, né, para que nossos clientes façam essa adesão à política do paperless, ou então o início de uma jornada para uma transformação digital, né? Como eu disse, há muita dúvida. Talvez por algumas brechas que existam na lei, mas particularmente é realmente a argumentação ou a visão que um advogado tem, que um outro advogado tem, ou mesmo que um juiz tem. A interpretação de um juiz também é muito importante. Por isso que eu vou colocar para vocês aqui, mais para frente, vocês vão ver os slides, sobre alguns artigos que já foram discutidos em juízo e foram dados como causa ganha, gerando precedente para o uso do documento eletrônico.
tá bom? Então, vamos lá. Falando um pouco do certificado digital. ICP Brasil, só vale se usar certificado digital? Não, isso não é válido, tá? A ICP Brasil, ela suporta as duas assinaturas, tanto a assinatura eletrônica quanto a assinatura digital, realizada realmente através do certificado digital, tá? Então, o inciso 1º e o inciso 2º deixam bem claro, isso da MP2.200, deixam bem claro. E o artigo 10 também, na verdade, o artigo 10, juntamente com o inciso 1º e o inciso 2º, deixam isso bem claro, né? Então, é possível realmente utilizar assinatura digital e eletrônica em documentos eletrônicos, tá bom? Depois, alguns argumentos da 14.063. A gente fala, então, de assinatura simples, assinatura avançada e assinatura qualificada. A qualificada também é conhecida, na verdade, a assinatura digital também é conhecida como assinatura qualificada. A assinatura eletrônica, ela pode ser conhecida como simples e avançada. Em ambos os casos, elas são tidas como assinatura eletrônica. A diferença é que a simples realmente é quando você assina e captura o mínimo possível de informações dessa assinatura. A assinatura mais avançada é quando você, por exemplo, faz um duplo fator de autenticação, presente, por exemplo, no Adobe Sign. Tá? Você cria mais argumentos jurídicos para aquela assinatura. Na verdade, não argumentos jurídicos, argumentos probatórios. Ok? E os contratos eletrônicos são válidos? O princípio da forma, o princípio da liberdade de forma, ele está contido no Código Civil e no Código Civil, e você, então, consegue verificar a validade de um contrato eletrônico assinado através do certificado digital ou através da assinatura eletrônica. Por que isso? O princípio básico é a liberdade de como você quer assinar um documento. E o outro princípio é o de acordo. Então, quando duas pessoas estão de acordo a assinar um documento, aquele documento, na sua forma, ele é tido como válido. Então, se eu estou assinando um documento de livre e espontânea vontade e uma outra pessoa também está assinando o mesmo documento de livre e espontânea vontade, ou seja, se nós temos um acordo de assinatura, o Código Civil diz que isso é válido. Aí sim entra a interpretação. Por exemplo, um juiz pode interpretar isso como válido ou ele pode argumentar dizendo que, por exemplo, uma das partes, ou, na verdade, quem vai argumentar é o advogado. O advogado pode argumentar que uma das partes fez isso sob pressão. Aí cabe ao juiz, então, interpretar e dizer se aquele documento foi válido a assinatura ou não. Mas existe, então, o princípio da liberdade de forma previsto no Código Civil. Ainda sobre alguns tópicos do Código Civil, ou do processo civil, do Código de Processo Civil, é o princípio da antipicidade por meio de prova, né? E também o princípio da livre conveniência motivado do magistrado. Ou seja, como eu falei para vocês, ele pode interpretar da forma que ele achar melhor, ou seja, o advogado que melhor argumentar, baseado na lei, ele pode, então, interpretar e dar ganho de causa uma validade jurídica, né, de um documento assinado eletrônico, de um documento eletrônico que foi assinado também de forma eletrônica ou digital, tá bom? Como eu disse, eu não vou ficar lendo os artigos, mas vocês vão ter acesso. Eu vou mais falar sobre eles e fica então para vocês fazerem a consulta caso seja necessário ou mesmo usar como documento na hora de um questionamento dos nossos clientes. Tá? Existe uma outra lei, que é a 11.419 de 2006, que é a formalização do processo judicial. Essa lei também fala de interpretação dos requisitos, né? Ou seja, através de autoridades certificadas, né, para assinatura. Mas, de qualquer forma, existe, como eu disse, uma lei que da informalização, então, desse processo que antigamente era físico. Outra lei, a 14.010 de 2020, aí também mais recente, ela se refere à Assembleia Geral de Associações, ou seja,
a gente fala bastante aqui do manifesto dos participantes em querer assinar o documento eletrônico, então, ou seja, existem outros argumentos, como eu disse para vocês, porém, existe um artigo da lei, o artigo 52 da 14.010, que deixa claro essa intenção de assinar entre as partes, então, dando aquele documento como válido. Agora nós vamos falar um pouco de regulamentação. Normalmente a regulamentação são doutrinas, ou na verdade são resoluções que alguém fez, algum órgão, tá? Ou alguma entidade realizou, criou, e então autorizou que determinado processo seja realizado. No caso aqui, a gente está falando de assinatura em documentos eletrônicos. Tá? Então, existe um parecer, por exemplo, da doutrina, ou seja, da galera que realmente interpreta as leis e pode, então, dizer com veracidade se isso é válido ou não. Então, olha só. A doutrina já reconhece a equivalência funcional entre documentos físicos e documentos eletrônicos, ou seja, a maioria dos advogados já reconhece, ou mesmo dos juízes, já reconhece a equivalência de assinaturas ou de documentos eletrônicos. Tá? Cabe, então, a gente mostrar para eles, através de todos esses argumentos jurídicos, que realmente é válido. Tá? Então, no reconhecimento aqui, no caso, ele é feito pelo princípio da equivalência funcional. Ou seja, um juiz, então, determinou ou colocou isso em pauta e deu como legal que um documento assinado eletronicamente ele é tão válido quanto um documento assinado fisicamente, né? Desde que siga-se as regras de assinatura presentes nas leis, principalmente aquelas 3 leis que eu passei para vocês lá em cima, que é a MP 2200, a 14.063 e também os acordos ou argumentos colocados dentro do Código Civil, tá bom? Fora isso, pessoal, nós temos, então, outras resoluções. Essas resoluções, agora trazendo um pouco para o mundo comercial, ela não é mais para a gente ficar pensando em como eu vou argumentar se o cliente deve ou não implementar um processo digital dentro da sua empresa, de transformação digital, ou muitas vezes de assinatura de documentos eletrônicos. Aqui nós vamos falar um pouco de oportunidades, porque existem algumas diretrizes, ou existem algumas verticais dentro do mercado que elas trabalham baseadas em resoluções das suas áreas, né? Então, por exemplo, a CMN, na sua resolução 4.053, ela adapta, por exemplo, a abertura de conta, na verdade, ela autoriza a abertura de conta, depósito, através de meios eletrônicos. Isso consiste desde o banco disponibilizar uma abertura, um sistema de abertura, até a assinatura de documentos ou assinaturas de contratos para essa abertura. Tá? Então, nós temos resoluções, aí no caso da CMN, autorizando essa abertura de depósito ou de conta depósito através de meios eletrônicos. Sistema de registro de imóveis. Embora haja um pavimento, né, dentro da CNJ sobre esse assunto, desde 2009 rolando, ainda é um problema para quem trabalha, ou os nossos clientes que trabalham com, principalmente as imobiliárias, tá? Ou aquelas consultoras que vendem seus empreendimentos, né, para os clientes finais. Ela consegue, por exemplo, vamos falar exclusivamente das empreiteiras, por exemplo, ou das empresas que constroem prédios, apartamentos, casas ou comercializam lotes, por exemplo, de terreno, elas conseguem fazer todo o processo de venda por meios eletrônicos. Tá? Então, assinatura de contrato, promissórias,
envios de documentos para aceitação, por exemplo, de plantas e tudo mais, para os clientes darem um ok, né, ou mesmo assinarem atestando que reconheceram aquela planta como válida. Até aí, beleza, as coisas rodam muito bem. Porém, quando chega a hora de registrar esse imóvel em cartório, existem muitos cartórios que ainda não aderiram ao sistema eletrônico de imóveis. Ele pede que você pegue todo esse monte de arquivos que foram gerados, vá até um cartório de imóveis, apresente esses registros, e aí sim ele faz manualmente a assinatura para inscrição do imóvel da pessoa, tá? Então, assim, isso tem muito a ver com lobby, né? Mesmo porque os registros de imóveis só fazem isso. Se eles pararem de executar dessa forma o registro de imóveis, muito provavelmente vai cair a renda desses cartórios. Então, por isso que ainda há uma resistência à mudança de físico para eletrônico. Porém, como eu disse, a CNJ já legislou sobre isso, já criou um pavimento sobre isso, só que poucos cartórios aderiram, pouquíssimos mesmo, tá? Assim. Então, ainda é um problema para a gente. Assim. Mas, de qualquer forma, assim, tem muita gente trabalhando em cima disso e, possivelmente, mais cedo ou mais tarde, isso vai aderir. Né? A mesma coisa aconteceu com os cartórios de nota, por exemplo, ou mesmo cartório de registro civil. Não sei se vocês sabem, mas a partir desse ano, eu acredito que vai ser adiado para o ano que vem, mas estava previsto para esse ano, você não vai precisar mais ir a um cartório para fazer a transferência de um veículo, tá? Você vai fazer isso através do site do Detran, assinando digitalmente esse recibo de compra e venda. Vocês podem perceber quem comprou o carro recentemente ou quem licenciou o carro recentemente não tem mais o documento físico, o documento em papel, ele só é disponibilizado através de um sistema do Detran ou do Cidetran, dependendo da região que vocês estão, mas de qualquer forma não existe mais o documento em papel. Isso já é uma mudança e provavelmente a próxima mudança, provavelmente não, já está previsto que a mudança é a transferência de automóvel, que não precisa mais ir no cartório reconhecer firma do documento lá no documento de transferência ou de compra e venda do veículo. Isso será feito através do site do Detran, tá bom? Isso vai cair a renda dos cartórios, assim como já caiu na autenticação de assinaturas, assim como já caiu quando você emite, por exemplo, uma procuração, não precisa mais ir no cartório. Então, assim, a pouco a renda do cartório está diminuindo, né? Ou eles se movimentam para esse lado eletrônico, ou realmente para eles vai ser muito difícil. Mas, de qualquer forma, para a gente é importante dizer que o documento eletrônico, sim, ele é válido, assinaturas eletrônicas e digitais, sim, são válidas, tá bom? Outras regulamentações, aqui, de novo, falando de oportunidades, todos esses ministérios, conselhos, Conselho Federal, por exemplo, de Medicina, Ministério da Educação, o MEC, possuem portarias ou resoluções autorizando o uso de documentos eletrônicos nos seus ambientes, ou seja, nos seus segmentos, né? Conselho Federal de Medicina, na área da saúde, então ele já regulamenta o uso de documento eletrônico. Para quem trabalha com clientes dessa vertical, por exemplo, percebe que a maioria já implementou um sistema de prontuário eletrônico, é chamado de PEP, prontuário eletrônico do paciente. Então, o médico não precisa mais imprimir um prontuário e assinar, ele pode fazer isso eletronicamente. As guias internas, por exemplo, que circulam dentro de hospitais, também não precisam mais ser impressas, elas simplesmente transitam assinadas pelo médico através do sistema do PEP, que cada hospital possui. A mais recente, agora na pandemia, os médicos foram autorizados a emitir, existe uma portaria que não está aqui, mas o Conselho Federal de Medicina autorizou os médicos a emitirem receitas médicas de remédios controlados, por exemplo, via eletrônico, ou seja, ele gera a receita através do Word, utiliza, por exemplo, a solução do Adobe Sign, assina
essa receita e envia para o paciente. O paciente, então, pega esse arquivo, não precisa ser necessariamente impresso, mas ele pode pegar esse arquivo e enviar para a farmácia mais próxima que forneça o remédio que tanto ele precisa, ou o remédio que ele precisa, ok? Fora isso, como eu disse, tem outras regulamentações que geram para a gente oportunidades. Então, falar nesses segmentos, educacional, financeiro, a Anvisa, através da RDC 30 ou outros conselhos, é uma forma também de unir o útil ao agradável, porque vocês têm uma solução, que é a Document Cloud, e vocês têm a portaria que regulamenta esse uso. Então, ir a um cliente desse, argumentando em cima de uma portaria, por exemplo, é mais fácil de vender. Eu posso garantir, tem muita escola que mesmo na pandemia, agora falando um pouco de MEC, tem muita escola que mesmo agora na pandemia está relutando ou relutou para transformar as documentações ou acervo da sua escola em eletrônico. Tá? Então, existe ainda muita oportunidade em escolas, por exemplo. Agora, nós vamos falar um pouco de precedente. Tá? Por que o precedente? Precedente é o que eu falei para vocês. Existe a lei, existe a interpretação da lei, mas existe a interpretação já consolidada dessa lei. Ou seja, foram como eu vou chamar, de ações judiciais, tá? Que foram julgadas e foram tidas como aceitas do ponto de vista legal, por exemplo, uma assinatura realizada em documentos ou num documento eletrônico. Como eu disse para vocês, nem tudo no direito é lógico, né? Como todo mundo sabe, o direito não é uma ciência exata. Então, cabe sempre um contra-argumento, né? Para vocês terem uma ideia, o que nós estamos passando agora com a implementação de documentos eletrônicos nos nossos clientes, ou uma jornada, ou paperless, como queiram chamar, há muito tempo, no meio jurídico, os advogados, juízes, sofrem com isso. Olha só, falando um pouquinho de história, é engraçado dizer para vocês, mas no meio jurídico, é comum a rejeição por tecnologia, né? Os advogados, promotores, eles analisam e começam a deliberar ou julgar utilizando princípios da semelhança. Então, depois se torna padrão, né? Por exemplo, parece um absurdo, mas é verdade, em 1929, esse foi a primeira rejeição que houve, por exemplo, com o uso da máquina de escrever. Então, em 1929, a Câmara Criminal do Tribunal de Relações de Minas Gerais anulou a primeira sentença judicial porque o juiz não tinha escrito de próprio punho, ele utilizou uma máquina de escrever. Então, ele deliberou através de uma máquina de escrever e foi anulado. A sentença dele foi anulada porque ele não escreveu de próprio punho, né? E assim como, não muito distante, mas na década de 80, várias sentenças foram anuladas porque os juízes haviam usado o microcomputador para fazer as suas deliberações, né? Ou seja, para poder dar sua sentença ou tudo mais, né? Então, as alegações são diversas, tá? Cada um argumenta da forma que quer. Como eu disse, as leis são interpretativas. Então, precisou então gerar precedente para então começar a aceitar pareceres jurídicos escritos através de máquina de escrever e não mais à mão. E assim foi quando a tecnologia ou a informática chegou na mão dos advogados. E agora nós estamos passando isso com uma nova tecnologia chamada documento eletrônico. Tá? Então não tem jeito. Sempre vai precisar argumentos. E os precedentes, eles ajudam a gente a argumentar de forma mais incisiva sobre o uso do documento eletrônico, por exemplo. Então existe aqui uma ação executada, um contrato eletrônico, né? Então vocês podem ver, foi oficial isso aqui, então vocês podem utilizar essa consulta,
por exemplo, lá embaixo tem todas as informações sobre essa execução, tá? Mas ela fala basicamente que a pessoa apresentou um documento eletrônico, assinado de forma eletrônica ou digital, nesse caso foi eletrônico, e que, sim, ele foi aceito, o documento foi aceito, baseado na medida provisória 2200, por exemplo. Tá? Então, assim, já existe precedentes do uso de documentos eletrônicos em ações que foram questionadas ou a validade do documento ou mesmo a validade da assinatura em juízo. Tá? Isso é uma pergunta engraçada. Alguns clientes me perguntam se eu já conheço os precedentes se eu já conheço alguns precedentes nesse meio. E eu afirmo que sim, e na verdade eu passo esses. Normalmente eu passo esses. Não precisa de muito precedente, tá? Porque a partir do momento que existe um precedente, já é tido como válido, tá? E aí já fica mais fácil o julgamento. Outra posição é a posição dos tribunais, aí no Tribunal de Execução, né? Contrato eletrônico de multa assinado digitalmente, né? Criptografia em conformidade com a infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Também foi questionado. Então, não pense porque assinou com certificado digital, não pode haver repúdio. Sim, pode haver repúdio. Então, nesse caso, coube ao juiz interpretar e dizer se era válido ou não essa assinatura. Posição dos tribunais, aí no caso da validade de contrato eletrônico. Também a mesma coisa. Houve uma contestação do contrato eletrônico e o relator, no caso o juiz, também atestou como válido o uso do documento eletrônico, ok? Claro, existe a sentença aí e o parecer dele, mas é importante, se vocês quiserem ler, leiam depois ou leiam na íntegra, buscando pelo processo disponível lá nesse caso, está disponível na OEJ, ok? Bom, posições de tribunais em cobrança, aí aqui não tem muito a ver com o nosso... Tem e não tem. Na verdade, a gente está falando um pouco de WhatsApp aqui. Então, às vezes, vendas que são feitas, contratos assinados de acordos passados pelo WhatsApp. Por incrível que pareça, pode haver a possibilidade de aceitarem. E, nesse caso, o TJ de São Paulo aceitou a ação de cobrança feita pelo WhatsApp. Títulos executivos, aí no caso de duas testemunhas, também há contra-argumentações, e vocês podem mostrar isso para o cliente. E considerações. O argumento jurídico brasileiro reconhece a validade dos contratos e documentos eletrônicos de forma geral. Liberdade de forma, livre convencimento, motivado pelo juiz, né, motivado do juiz, e atipicidade por meio de prova. Ou seja, são argumentos que precisam ser discutidos, né, quanto à validade. Então, havendo impedimento legal, a forma eletrônica para a contratação pode ser adotado livremente. Então, não havendo impedimento, ou seja, se os argumentos forem bem colocados, sim, aquele documento é tido como legal, ok? Avaliar os critérios para confirmação de autenticidade de acordo com os riscos jurídicos e potenciais engessamentos no modelo de negócio. A lei não está aí para engessar negócio, não está aí para impedir que as empresas cresçam, desenvolvam e falem de novas tecnologias, tá? Então, essas são as considerações que fizeram referente ao tema validade jurídica das assinaturas eletrônicas e digitais em documentos eletrônicos. Tá? Então, existe argumento? Existe. Existe possibilidade de implementação imediata em qualquer empresa? Sim. O que a gente precisa fazer é, então, ajudar os nossos clientes a interpretar essas leis, se embasarem nessa lei, ou seja, conhecerem e também se fazerem valer da lei e então implementar. Lembrando que a implementação nossa aqui, o nosso maior argumento, o nosso maior objetivo aqui é a venda da Document Cloud. Então, é por isso que a gente precisa
argumentar com os nossos clientes e ajudá-los, então, a ver que é possível, legalmente falando, a implementação de um processo ou de uma solução de paperless, por exemplo, na empresa. Bom, exigências legais do ITI. Por que agora a gente vai falar disso? Porque, oficialmente, agora nós vamos entrar nas nossas soluções. Até então, eu falei de leis, e também alguns argumentos que podemos usar para ajudar os clientes na implementação de um processo, por exemplo, de paperless, né, de uma solução de paperless. Agora nós vamos mostrar quais ferramentas podem fazer isso, né? Lembrando que agora especificamente a gente vai falar muito do Adobe Sign, tá? Então, usando os argumentos que estão contidos em leis, nós conseguimos então mostrar que o Adobe Sign é uma ferramenta que o cliente pode usar sem perigo de errar, ok? Então vamos lá, exigências legais do ITI. Lembrando que o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ele é um órgão público, ele é um órgão do governo federal, embora seja tecnologia da informação, ele não está embaixo do Ministério da Tecnologia. Ele se reporta à Casa Civil. Não me perguntei por quê, porque eu não faço a mínima ideia, mas desde 2001 é assim e é assim até hoje, tá? Mas o ITI é o órgão máximo de tecnologia no Brasil. Na verdade, o Instituto máximo. E o que ele recomenda que uma ferramenta precisa ter para que os documentos transitados dentro dela sejam legalmente válidos no Brasil? Ela, basicamente, ela criou os 3 Is, tá? Que é a identidade, a intenção e a integridade. Todos esses 3 Is são ok ou estão compliance dentro do Adobe Sign, tá? Então, a gente não precisa se preocupar, porque o Adobe Sign, ele realmente identifica, através de autenticação, por exemplo, a identidade do signatário, ele mostra a intenção de assinar, ele tem recursos, quem já fez demonstração comigo, ou quem já participou de alguma demonstração que eu fiz, percebe que eu deixo bem claro que aquele momento é a hora que a gente está, então, colocando o consentimento, a intenção de assinar. Lembrando que a intenção e consentimento são artigos, estão previstos no Código Civil, principalmente quando se fala que as partes estão de acordo com a assinatura. Então, sim, nós temos como comprovar, e na verdade o nosso produto ele é compliance nesse momento com as normas do ITI. Integridade do documento e a prova final. A integridade do documento também é totalmente comprovada através dos nossos recursos tecnológicos, principalmente no caso da Adobe Sign, a criptografia. Existem algumas empresas que utilizam outros recursos, como, por exemplo, o hash. Só fazendo um paralelo, ele também é válido, só que ele não garante a integridade do documento. Ele te mostra se o documento foi alterado ou não. Isso o hash consegue perfeitamente mostrar, porém, ele não garante a integridade. Isso quer dizer o quê? Se você quiser alterar, o máximo que vai aparecer, ou se alguém com uma má índole quiser alterar um documento assinado, ele até consegue. A única coisa é que na comparativa de hash, ele vai apresentar que aquele documento inicial é diferente do outro documento, né? Só que ele não garante a integridade. Então, a gente precisa tomar cuidado quando estiver competindo com esses concorrentes, se eles estão apresentando a integridade do documento através de criptografia ou se eles estão apresentando o hash, a integridade do documento através do hash, que, lembrando, não é integridade, ele simplesmente mostra se foi alterado ou não o documento, tá? E a prova final, onde ele faz, então, todo o relatório do que aconteceu, o step by step de todo o processo de assinatura, tá? Falando de autenticação, né? Lembrando aqui que é o primeiro I, que é a identidade de autenticação, a gente pode usar alguns argumentos, ou, na verdade, criar evidências probatórias adicionais ao padrão que é exigido. Normalmente, ou o que o ITI exige? Que a autenticação desse documento seja feita via e-mail, tá? Isso é padrão. Então,
Por que por e-mail? Porque através do e-mail, na verdade, um e-mail se entende que é uma ferramenta de autenticação segura, porque o e-mail foi criado por vocês, ou no máximo por uma empresa, tá? E que a senha é de sua posse. Ou seja, só você tem a senha daquele e-mail. Então, ele é seguro. Ele é tido seguro. É tão seguro, ou comparando, com a conta do banco, tá? Por quê? Porque só você tem a senha da conta da sua conta corrente, assim como só você tem a senha do seu e-mail. Ah, mas eu empresto a senha da conta corrente. Isso é um problema que você tem que olhar, né? Não é normal isso acontecer. Da mesma forma que algumas pessoas falam, ah, mas eu divido e-mail com as pessoas. Também não é uma forma legal de você usar, ou seja, não é que não é legal, mas não é uma boa prática de uso do e-mail, tá bom? Então, tanto num caso como no outro, você pode fornecer porque a senha é sua. Afinal de contas, né, você entrega a senha para quem você quiser. Mas, de qualquer forma, não é uma prática segura. Mas, fora isso, fora a autenticação por e-mail, a Adobe, por exemplo, ela tem na ferramenta, ou seja, no Adobe Sign, algumas outras possibilidades de aumentar essas evidências probatórias, como, além do e-mail, você fazer através do Adobe Sign. Na verdade, está errada essa frase, tá? Não é através do Adobe Sign, é através do Adobe ID, né? Então, além da sua senha de e-mail, a pessoa que ela pode fazer, isso não é obrigatório, tá? Eu deixando bem claro, porque isso eu deixo também claro nas apresentações que eu faço. Não necessariamente a pessoa precisa criar um Adobe ID para assinar um documento. Mas se você quiser criar uma próxima evidência, uma evidência maior dessa assinatura, você pode, então, pedir que essa pessoa se autentique além do e-mail, ou seja, da abertura do e-mail dela, ela também se autentique através do Adobe ID. Ou que ela faça isso fazendo o login social. Pode ser o LinkedIn, o Facebook, o Instagram, tanto faz. Desde que o e-mail que ela utilizou, né, seja o mesmo da rede social, ou seja, um e-mail onde chegou o documento para assinatura seja o mesmo que ela utiliza para acessar as redes sociais. Se for diferente, não adianta, tá? Mas é uma possibilidade, é um duplo fator de autenticação, assim como o Adobe ID ou a identidade social também é um duplo fator de autenticação dentro da ferramenta ou antes da assinatura de um documento. Outros argumentos também, ou outra evidência através de senha, que você pode determinar uma senha para acesso à visão do documento, né, que vai ser assinado, ou através de telefone, que na verdade é através do SMS, tá bom? Aqui vocês visualizam, então, a tarja lá em cima, ela é o nosso certificado padrão internacional de criptografia, afirmando que o nosso documento foi criptografado através de um certificado da Adobe Sign. Ou seja, é um certificado internacional, ele tem 256 bits de capacidade, ou seja, de segurança, tá bom? E você, então, todos os documentos assinados com Adobe Sign, ele é criptografado, garantindo a sua integridade através desse certificado digital, né? E embaixo vocês podem visualizar, então, a evidência, né? Ou seja, o documento que é emitido pela Adobe, mostrando cada etapa do processo de assinatura de qualquer documento. Vamos falar agora um pouquinho sobre segurança das informações. Bom, só para dar um resumo para vocês e um fechamento, até agora a gente falou de validade jurídica, de assinaturas ou de documentos, de assinaturas digitais e eletrônicas em documentos eletrônicos. Nós falamos o que o Adobe Sign vem embarcado para garantir essa segurança jurídica e mais algumas outras ferramentas para garantir, por exemplo, mais evidências probatórias no caso de documentos que foram assinados através do Adobe Sign. Tá bom? Agora nós vamos falar um pouco de segurança da informação. O tema agora muda um pouco, porém ainda tem a ver
Porque se você não estiver dentro de um ambiente seguro, se seu cliente não estiver dentro de um ambiente seguro, as informações que estão sendo transitadas dentro daquele ambiente podem ser vazadas. E se forem vazadas, elas podem ser enquadradas em outras leis, né? Aí, no caso, eu estou falando de LGPD e GDPR, mas eu vou explicar um pouco melhor para vocês sobre isso. Então, segurança das informações na Adobe Document Cloud. Bom, a Adobe briga muito ou trabalha muito para que as ferramentas sejam seguras, né? Para isso, ela tem um conjunto, né? A Adobe implementou um conjunto de processos de controles de segurança certificados, denominado Adobe Common Controls Framework, para proteger ainda mais os dados confiados a ela, ou seja, a Document Cloud. Esse framework nos ajuda a estar em conformidade com várias certificações, padrões e regulamentações de segurança e privacidade, inclusive a SOC 2, ISO 27001 e Privacy Shield, que é dos Estados Unidos, da OEA dos Estados Unidos. Então, assim, a Adobe, sim, ela trabalha constantemente para garantir que a Document Cloud é um ambiente seguro e que o cliente não vai sofrer nenhum problema ao utilizar a Document Cloud. Todo o ambiente, sim, é seguro. Tá? Prova disso são algumas ferramentas que a Adobe implementa, aquelas visuais, que a gente realmente consegue ver, e outras que a gente, no dia a dia, é padrão, ou seja, estou dentro do Document Cloud, um ambiente seguro, é um túnel fechado, onde só eu e as pessoas que eu quero terão acesso, né? Mas, como eu disse, há algumas ferramentas que a Adobe cria que são muito comuns, assim, na verdade, são bem invisíveis. Uma delas, ela serve, por exemplo, para um duplo fator de autenticação em qualquer ferramenta da Adobe, qualquer uma. Pode ser a Document Cloud, pode ser o Adobe Sign, pode ser ferramentas da Creative Cloud, não importa. Mas eu posso implementar, eu posso associar, por exemplo, o meu Adobe ID ao Adobe Account Access. Então, toda ferramenta que eu for utilizar da Adobe, antes mesmo de eu vou colocar meu login e minha senha, mas antes mesmo de eu acessar, a Adobe vai pedir uma forma de confirmação, que pode ser um simples de acordo enviado para o celular, pode ser o uso da ferramenta Adobe Account Access que você instala no seu celular, tá? Lembrando que a Adobe Account Access, ela é um aplicativo, ela só passa a ser um fator de segurança quando você associa o seu Adobe ID, ok? Mas quem ainda não abaixou e tiver acesso, bom, a maioria dos parceiros tem, por exemplo, ao reseller, ou mesmo ao Admin Console, ou mesmo as suas licenças de Adobe Sign, por exemplo. Você tem Adobe ID, você pode abaixar pode abaixar o Adobe Account Access, que você então terá um duplo fator de autenticação para entrar na sua ferramenta. Para a gente parece pouco, mas para muitos clientes isso é muito demandado, porque ele quer ter certeza que além do login do Adobe ID, quem está acessando os documentos contidos dentro do Adobe Sign, por exemplo, ou dentro da Document Cloud, é aquela pessoa que realmente tem permissão. Tá? Só para vocês verem mais ou menos como é feito, né, existe uma animação aqui que mostra que você pede autorização, né, de acesso. Essa autorização é enviada para o seu aplicativo no celular, você então autentica e você tem acesso à ferramenta que você está solicitando. No caso da nossa imagem aqui, é acesso ao Creative Cloud. Mas como existem outras maneiras, né? Você pode dar um simples approve no seu aplicativo, né? Isso olhando para o seu celular. Ou você pode fazer a comparação de números, e então, só de você abrir o seu Account Access, ele interpreta esses números que foram solicitados lá no Creative Cloud, por exemplo, e o número que apareceu no seu celular, e ele libera a entrada, tá bom? Isso é bem legal. Quem não tiver ainda baixado,
tanto no Android como no iOS, faz o teste, vocês vão ver que é bem legal. Como eu disse, mesmo para entrar no reseller ou mesmo no admin console, é bem legal. Uso de base sólida em conformidade com a segurança e a privacidade. Como eu disse, a Adobe se preocupa muito com isso. E essa segurança a gente precisa mostrar para os clientes. E então, mostrar para o cliente que nós temos controles dos certificados de segurança, mostrar que a Adobe se preocupa com a privacidade, transferência de dados, que as transferências de dados são realizadas dentro da Document Cloud de forma segura. Termos e contratos também, ou seja, quando o cliente envia um documento para assinatura, ele está dentro de um ambiente seguro, então o vazamento daquelas informações é muito, muito difícil. Os registros são todos realizados, ou seja, tudo que você faz na Document Cloud, existe um log que mostra o step by step de todo o processo. A equipe de proteção de dados sempre trabalhando. Como eu disse, existe um time só pensando em segurança. E inovação de produtos e processos, assim como, por exemplo, o Adobe Account Access. Tá bom? Arquivamento em nuvem, boas práticas da LGPD. Um dos impactos da LGPD é sobre a guarda de documentos. Sobre esse motivo, a Adobe Document Cloud, em compliance com a LGPD e GDPR e boas práticas da LGPD, oferece um sistema de armazenamento que identifica os riscos e gera informação segura para os clientes. Todo o processo de transferência de dados, ou seja, todo o trânsito de dados dentro das ferramentas da Document Cloud é feito de maneira segura. Bom, então tudo isso que eu argumentei com vocês, a gente consegue comprovar através desses selos que a Adobe conseguiu ao longo dos anos. Tudo porque ela é compliance com determinada regra, seja brasileira ou seja mundial. A mais recente aqui no Brasil é a LGPD. Porém, ela é uma lei, né? A LGPD ela é uma lei, mas ela foi muito baseada na GDPR, que é europeia. A GDPR, eu diria que é um pouco mais forte, assim, do ponto de vista de exigência, do que a GDPR. Por quê? Desculpa, do que a LGPD. Porque a LGPD só vale em território nacional. E a GDPR, ela não pega só o território nacional, ela pega também o cidadão europeu. Por que isso ocorre? Porque existe um artigo dentro da GDPR que fala que se qualquer cidadão europeu tiver os seus dados vazados em qualquer lugar do mundo, aquela empresa que deixou que os dados fossem vazados ou que permitiu que os dados fossem vazados, sofrerá as mesmas sanções ou o mesmo pagamento de multa que as empresas, como se a empresa estivesse em território nacional. Ou seja, se um europeu estiver no Brasil, né, um europeu, ele é cidadão europeu, está no Brasil, e aí ele comprou um produto via internet, por exemplo, e a empresa que ele comprou foi invadida, por exemplo, por hackers. E capturaram, então, o banco de dados e começaram a usar o cartão de crédito dele, ou abrir o conta em banco, comprar os celulares, que é normalmente o que eles fazem. A LGPD no Brasil, por exemplo, vai entrar em contato com essa empresa e vai mostrar para ela que ela cometeu um crime, porém, até agosto de 2021 não será cobrado multa nenhuma, ela só vai ser notificado. Agora, a GDPR vai entrar também. Por quê? Porque o cidadão que teve os seus dados vazados é um cidadão europeu. Então, a GDPR vai entrar no circuito, vai notificar essa empresa que teve os dados vazados e vai também multar essa empresa. Né? Então, assim, o custo da LGPD, da GDPR, primeiro que é em euro,
e segundo, que o valor em si já é bem maior que os valores que eles estão, que foi estipulado pela LGPD, por exemplo, tá? Mas, como eu disse, fora isso, a gente não tem que se preocupar utilizando as ferramentas da Adobe. Todas elas são compliance, os dados dificilmente serão vazados, os túneis são seguros, os túneis de comunicação são seguros, os servidores são seguros, ou seja, nós temos todo o padrão de segurança exigido pelo mundo dentro das ferramentas da Adobe, tá bom? Bom, pessoal, chegamos então ao final de mais uma apresentação. Hoje, assinaturas de documentos eletrônicos, falando da validade e da segurança jurídica desses documentos assinados através do Adobe Sign, principalmente. São argumentos que podemos utilizar com os nossos clientes e são na verdade, discursos que podemos elaborar para elaboração, para criação, por exemplo, ou para geração de demanda. E é por isso que o Doutorado do B criou um desafio, né, nós da PARS, através do nosso programa de treinamento chamado Doutoral do B, criamos o desafio Doutoral do B. A semana passada eu já falei sobre ele e vou continuar falando, porque, como eu disse para vocês, os nossos treinamentos estão voltados à venda, a conhecer o produto para ofertar, para a gente poder ofertar em nossos clientes, gerar, então, demanda de Document Cloud dos nossos clientes. Só que nós, da PARS, queremos recompensá-los para que isso ocorra. E como que a gente vai recompensar vocês? Que vocês apresentem os leads gerados durante esse período, de 21 a 26 do 2. E cada lead, na verdade, cada desafio estipulado, que foram 10 leads de Adobe Sign com mais de 1.000 transações e 5 leads com mais de 5 licenças do Acrobat. Cada um desses desafios entrega para vocês, ao final desse período, R$150. Ou seja, nesse momento, nós não estamos falando da venda, nós estamos falando da geração de demanda. Fora isso, como vocês estão com o lead em casa, é só trabalhar, conversar com seus clientes e vender esse projeto para o cliente. Vendendo o projeto, vocês podem, então, vocês vão ganhar a comissão de vocês, que é o que a gente faz, né? Ou seja, nós, como vendedores, vamos trabalhar por margem, afinal de contas, ninguém é empresa filantrópica aqui, né? Sempre vamos trabalhar para ganhar mais. Então, na geração de demanda, a Adobe quer presentear vocês também. A Adobe e a PARS, tá? Também vai presentear vocês. Tragam, então, até o dia 26 do 2, 10 leads com mais de 1.000 transações para ganhar R$150 e também 5 leads com mais de 5 Acrobats cada um, tanto faz ser o Standard ou o Pro, para ganhar mais R$150. Num período praticamente de um mês aí, vocês podem ganhar mais R$300 só trazendo lead. E é fácil trazer lead, né, pessoal? Ligar para o cliente, argumentar e entender o processo deles e, então, trazer esse lead. Só que existem algumas condições. Primeiro, para a gente poder entender se esse lead é verdadeiro ou não. Tá? Eles serão auditados. Então, a condição de elegibilidade da premiação. A proposta formalizada na PARS, então, ou seja, você tem que pedir, não adianta só falar, eu tenho lead aqui. Não, você precisa pedir uma proposta desse lead e colocar o cliente que está envolvido nessa proposta, tá? A cotação será enviada por e-mail à sua vendedora, né, aqui na PARS, a vendedora que atende vocês aqui na PARS, a cada revenda de vocês. Só que daí vocês me coloquem em cópia e coloquem em cópia também a Adriana, que é nossa gerente de marketing. Né? Será através desse ponto que a gente vai começar a auditar, que a gente vai poder ver que existe a oportunidade e que vocês estão corretos. Para ajudar a gente identificar os e-mails dentro que realmente nossas caixas chegam muitos e-mails, para a gente poder identificar os e-mails da promoção, coloquem lá no assunto a hashtag promo Dr. Aldo B e em seguida, ou na sequência, a sua solicitação.
né? Se proposta de Adobe, de Adobe Sign, se é proposta de Acrobat, se você quiser colocar o cliente, tanto faz. O importante é que o início do assunto seja essa hashtag, para a gente poder, então, identificar as propostas ou os leads que estão sendo gerados. A premiação, então, a premiação de R$150 para cada um dos desafios, né? Não é R$150 ao todo, é para cada um dos desafios. Então, se você trouxer 10 leads de Sign, você ganhará R$150. Se você trouxer mais 5 leads de Acrobat, você ganhará mais R$150, né? Eu acho que é isso. Só uma observação. Não serão considerados leads com e-mail não corporativo. Então, ou seja, quando vocês solicitarem a proposta, vocês vão identificar a empresa e, muito provavelmente, essa proposta tem uma pessoa envolvida da empresa, ela tem um e-mail. Então, esse e-mail tem que ser corporativo. Não pode ser e-mail público, né? Como Hotmail, Gmail, Globo.com, por exemplo, e assim por diante. Não serão aceitos leads de renovação. Denis, eu tenho uma renovação aqui de 1.000 transações de Sign. É válido? Não é válido. Não vale, então, para renovação. Só vale para clientes novos, leads novos. Ok? E o time da Adobe, aí é só uma observação, mas o time da Adobe, na parte, poderá alterar as regras caso encontre alguma irregularidade ou inconsistência nos leads enviados, tá bom? Mas, assim, via de regra, é bem simples, pessoal. São 10 leads com mais de 1.000 transações ou 5 leads com mais de 5 licenças do Acrobat, tá bom? Então, vocês ficam elegíveis a participar desse desafio e ganhar essa grana a mais aí. Bom, o mercado está demandando sobre isso, os clientes precisam, você ganha dinheiro, aumenta o relacionamento com o cliente, falando de soluções diferentes, gera renda recorrente, porque vocês podem trabalhar uma solução de Sign, por exemplo, em que os clientes demandam hoje e vivem comprando, né? Depois que ele compra uma vez, ele sempre precisa repor o estoque de transações dele e você, então, gera sua renda recorrente. Bom, perguntas? Temos perguntas? Infelizmente, como eu disse, ainda não conseguimos sanar essa questão das perguntas. Só uma coisa para falar rapidinho. Está acabando nosso tempo, a sala vai ser desligada, então não vai ter tempo para perguntas. Mas, pessoal, mandem suas perguntas por e-mail que eu responderei a vocês. Tá bom? Rodrigo, acho que já deu a nossa hora. Denis, você está me escutando? Eu estou. Eu quero te pedir desculpas, porque meu link caiu no comecinho da apresentação. E, pessoal, eu não estou conseguindo visualizar as perguntas que vocês estão mandando. Então, eu vou reforçar o recadinho do Denis. O Denis já deixou o e-mail deles. Denis, volta aí a tela com o teu e-mail, por favor, para quem, de repente, é novo aqui e possa te mandar esse e-mail. E eu vou pedir que hoje a gente teve um probleminha aqui com a internet e eu acabei não estou conseguindo visualizar aqui se vocês estão mandando perguntas, tá bom? A gente está devendo a apresentação, vamos mandar para vocês, mas o Denis está sempre à disposição aí com o e-mail dele, eu também. Por favor, falem conosco, participem da campanha. A gente está querendo premiar vocês, a gente está querendo ouvir vocês e, mais uma vez, super obrigada pela participação, engajamento. Sem vocês, a gente não daria continuidade aqui nesse projeto. Nos sinalizem as melhorias e estamos juntos aí nessa jornada, trazendo essas oportunidades com a Adobe dentro de uma margem que seja saudável para que todos possamos trabalhar e fazer bons negócios. Na verdade, eu falei que já estava acabando o tempo, porque eu estava olhando o tempo aqui da apresentação, mas por hora a gente tem ainda mais 8 minutos. Mas como você disse, você não está conseguindo visualizar as perguntas. Então, reforçando, pessoal, estamos com problemas técnicos. Manda para o meu e-mail. Manda para o meu e-mail
as perguntas que vocês tiverem, que eu responderei com o maior prazer. Se não, pode mandar pelo WhatsApp, da mesma forma eu vou respondendo. Eu vi que chegou alguns WhatsApps aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta, ou se são só comentários das pessoas. Na verdade, são só comentários. Os WhatsApps que chegaram foram só comentários, não tem pergunta. Mas obrigado mesmo assim pelos comentários, pelos feedbacks. A gente vai fazer de tudo para melhorar e para atender vocês da forma mais eficaz. É que a maioria dos feedbacks foi que realmente gostaria de falar, né, comigo. Mas, de qualquer forma, a gente vai resolver esse problema e semana que vem prometo que vocês vão poder interagir via microfone, tá bom? Então, acho que é isso. É isso, a gente vai encerrar o evento. Obrigada e vamos se falando, pessoal. Valeu, gente. Obrigado por mais um dia. Vendam um Document Cloud, contem comigo e tragam leads. Vamos ganhar dinheiro, tá bom? Grande abraço, gente. É isso aí. Tchau, tchau. Ai, Denis.